Então vamos lá, mais um encontro lindo, abençoado, que eu vou começar falando. Feliz Dia da Vitória. O Dia da Vitória é o 10º dia, depois das 9 noites do Navaratri. E é o dia em que a gente comemora a vitória da deusa sobre o, entre aspas, demônio, que na verdade é o nosso ego. Então foram 9 noites lutando contra tudo aquilo que faz com que a gente se afaste da nossa essência, com que a gente se afaste de quem a gente realmente é, da deusa que habita dentro de nós, do nosso coração. E são 9 noites, ou seja, a deusa precisou de 9 noites, não é fácil. Se a deusa precisou de 9 noites, quem dirá nós que estamos aqui manifestas no nosso corpinho de ser humano, relembrando e reaprendendo que somos deusas e todos os dias tendo que lutar contra os nossos desafios, desafios externos e desafios internos. Então, o primeiro grande aprendizado é: tudo tem um tempo. Nada é para ontem, nada é para hoje. E o tempo também faz parte do aprendizado. Então, hoje a gente vai celebrar esse dia vitorioso e ancorar as bênçãos da deusa, essa vitória dentro de nós. Então, para começar, boa noite! Eu vou, mais uma vez, agradecer a presença de cada uma de vocês aqui. Eu honro o tempo e a escolha de vocês de estar aqui hoje. E vamos, então, entrar finalmente aqui. Liberar mais uma. Ana Maria chegou. Entrar finalmente nessa energia. Mas eu quero recapitular com vocês o que é que a gente fez nesses últimos dias, né, para ancorar bem no nosso coração. Então, a gente veio de um primeiro dia de encontro, onde a gente se conectou, onde vocês se conectaram com a força da deusa, da destruição, sob a grande forma de Mahadevi, que é Durga, a gente se conectou com a energia de Kali. E Kali é a deusa que usa a sua força para cortar as cabeças. Quais cabeças? As cabeças de tudo aquilo que a gente precisa tirar do caminho para se reconectar com quem a gente é. Às vezes são cabeças externas também, tá, gente? Tem gente que a gente precisa cortar da nossa vida, faz parte, né? Todo mundo sabe. Mas estamos falando de um processo interno, de um processo sutil da força da deusa. Aí no segundo encontro, a gente preencheu esse espaço que a gente cortou, né? Tirou ali ervas daninhas, passou a foice e ali tirou o que precisava tirar para abrir espaço para que a abundância pudesse entrar. A abundância está aí presente no universo, está presente dentro de nós. Mas se a gente não abre espaço, tirando aquilo que é danoso, erva daninha, tóxico, que prende a gente no lugar, ela não tem como entrar. E aí, quando a gente percebe que é possível trazer a abundância para dentro de si, melhor ainda, que ela já estava ali, a gente só abriu espaço para que ela se manifestasse, a gente se encontrou com a força de Sarasvati, que é a deusa do conhecimento, da sabedoria cósmica. Ela é a deusa que mostra a nossa sabedoria interna para a gente saber exatamente o que vai plantar ali. Afinal de contas, você não vai mais plantar a mesma erva daninha.
Você acabou de arrancar. A gente precisa dessa sabedoria para poder expandir. Senão a gente fica repetindo os mesmos ciclos. Tá? E todas essas escolhas que levam a gente no caminho de volta para si estão dentro da deusa. Eu prometi para vocês no primeiro encontro que eu ia mostrar a imagem de Durga com as suas armas. E eu vou colocar aqui para vocês agora. Aqui. Present. Não apresentou. Tudo bem, vamos tentar de outro jeito. Eu vou colocar aqui para vocês. Aham, aqui. A gente consegue ver daqui, não tem problema. Vocês conseguem ver bem? Essa é Durga. Essa é a Mahadevi, que reúne todas as outras formas da deusa. E tudo que ela carrega é o que a gente veio tateando e conectando nesses dias do Navaratri. Então, a espada, quem deu foi Yama, o senhor da morte, e significa o discernimento daquilo que a gente vai cortar. Vishnu, ei, aqui é o disco. O disco, quem deu foi o senhor Vishnu, que representa a justiça. Lembra que Sarasvati voltou para o lugar dela? Ela teve justiça. Varuna deu a concha, que é o som do cosmo, o Om, que é o som do útero, que é o som da fertilidade do nada, onde tudo é criado. Senhor Shiva deu o tridente, que significa a coragem, ou melhor, simboliza a coragem. Senhor Vaio, o deus do vento, deu o arco e a flecha, que significa a energia, que é mais do que energia, é a ação, é a energia de ação, é aquela tensão da força quando você aponta a flecha. É a flecha do guerreiro, que você aponta na direção do Dharma. Shakti é representado por esse leão, que muitas vezes também é um tigre. Tá? Então, essa força motriz que carrega, que dá suporte para a deusa, lembra? É Shakti. O mudra, que é este mudra aqui, é o mudra que a gente usa quando a gente está com medo, para afastar, afugentar o medo. Então, é esse aqui. Olha lá, Maria. Quando estiver sentindo medo, ó, põe a mãozinha assim para frente, que o medo vai embora. É isso. Tá com medo? Mão para frente, bloqueia isso que tá gerando medo em você. Essa dele tem Kubera aqui ainda. Kubera, ele é o tesoureiro dos reis, dos devas. E ele deu esse cetro para ela, que é o cetro da lealdade. Qual outro deus que tem esse cetro que ele é o maior símbolo da lealdade que chega na devoção? É Senhor Hanuman. Ele carrega esse cetro também. Então essa Devi, que em partes foi manifesta ao longo dessas noites, seja através das tri-devis que a gente estudou aqui, se conectou, ou através das 9 formas, ela representa a energia do sagrado feminino, desperto. E ela é enraizada em um único lugar, que se chama amor. Essa é Durga, essa é Mahadevi. E o mantra dela é Om Dum Durgaye Namaha.
Eu tenho um amigo que ele não é da, da cultura védica especificamente, mas ele gosta de todas as culturas filosóficas e religiosas. Ele está sempre comigo, é, nas caminhadas e aprendizados. E ele fala, não é maravilhoso porque a gente tem um outro professor, ele é um cientista, ele é cientista da Academia Futura, e ele fala muito de mantras e do som, porque não seria justo se só a gente que tem as habilidades ou as bênçãos e a graça de estar aqui hoje estudando recebesse conhecimento. E quem não tem visão? E quem não tem letramento? E quem não tem acesso? E quem não escuta? A gente tem o som. Mesmo quem não escuta, sente a vibração. E é isso, meu amigo, ele fala, eu adoro que a gente pode pegar os mantras e inventar música, e na verdade a gente está mantrando. E isso é verdade. Se a gente pegar a semente do mantra de Durga, a gente está acessando essa Devi, que é Dum. Então, se você só ficar Dum, 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 você está chamando a Devi Durga. Tá num lugar ruim, tá desconectada, pega ali e faz um samba, um dum, e vai dum, 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 dum. É Durga. Você entra na força da deusa. A Rubia tá se divertindo, meu samba. Dum, 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 dum. É a vibração de Durga. Isso aí tudo é aula, gente. Vocês estão anotando? Isso é tudo aula. E hoje a gente tem a bênção de uma pinha que morava no meu altar, está sendo o brinquedo e diversão da caramela. Então hoje nada vai estar voando por aí, apenas uma pinha. Ai, que maravilha. Seguindo, tudo bem até aqui? Eu vou parar aqui de gravar. Vou voltar aqui para mim um pouquinho. Como sempre, faço perguntas. Quero saber quem conseguiu, ao longo desses dias, sentir a presença da deusa. E sentir a presença da deusa não significa que você estaria nadando num mar de bênçãos. Sim, é bênção, mas ela está, muitas vezes, disfarçada. Quem sentiu a Devi mexendo as coisas aí essa semana? Sim, sim. Que bom. Então, estamos no caminho certo. Sim, estou sentindo nada flores, nem eu. Nada flores. E não teve pipoca. Minto, teve pipoca ontem no aniversário do meu filho. Mas hoje não foi esse Navaratri, não foi é, flores, arco-íris e algodão doce, como eu gosto de falar. Foi processo. Essa é uma das lições, ou um dos ensinamentos que eu gosto sempre de deixar bem explícito para todo mundo que vem trabalhar comigo. O processo de despertar é um processo de Navaratri, se revirar, cortar, tirar, abrir espaço, receber as bênçãos e integrar. Como que integra? No coração. Anota, não existe real transformação se não for a partir do coração. Não existe. Eu hoje vim dar a quarta ferramenta para vocês se conectarem com a Devi e vou dar já já. Mas eu quero mais uma vez lembrar vocês de que tudo isso que a gente olhou, o que eu compartilhei, o que eu passei para vocês nesses dias, está dentro de você.
E não precisa ser dentro da cultura religiosa, filosófica, dos Vedas e do hinduísmo. Eu trouxe vocês para o coração, simples assim. Hoje foi o primeiro dia que eu falei de mantra. Eu falei de mantra aqui também do coração. Dum, 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 dum. Do coração. E não do intelecto. Porque a nossa mente nunca vai fazer as escolhas para que você possa crescer. A sua mente faz as escolhas para te proteger. Este é o nosso cérebro primitivo. Esse é o cérebro que manda na sua vida. E enquanto você não acessar o resto de você, e esse resto é o seu coração, você vai continuar fazendo as mesmas escolhas para não sair do lugar e se proteger. Como que eu sei? Eu sei porque eu tô há 13 anos nessa busca. Conscientemente, na busca desde que eu nasci. Eu estou há 13 anos desvendando o caminho para se conectar com o coração e viver com a sua mente conectada no coração. E não um coraçãozinho desse tamanho, murchinho lá no peito, carregado pela vida e a mente fazendo as mesmas escolhas que não te fazem expandir. Vou dar um exemplo bem rápido que vocês viveram comigo. Em 3 meses, menos de 3 meses, eu perdi 2 cães. E para quem não tem cão, não tem cachorro, talvez seja só um cão. Mas para quem tem filhos de patas e pelos, foram 2 membros da minha família. Foram pedaços do meu coração. Em menos de 2 meses. Eles foram embora aqui na minha casa. A minha casa foi portal, onde 2 almas foram embora da terra. E no dia que eu dei a primeira live na semana passada, o Jake, que foi embora há exatos 9 dias, no Navaratri, eu segui com a live. E não porque eu sou a Mulher Maravilha, não porque eu sou muito boa, porque eu sou melhor do que alguém, é muito pelo contrário. Eu estou abrindo isso para vocês entenderem que tudo vai continuar acontecendo. Quem faz a escolha de viver a partir do coração ou da dor é você. Aqui dentro do meu peito tem um luto que está sendo processado. Mas não falta amor, não falta bênção, não falta. Eu chorei hoje no telefone com a minha mãe. Dói, mas eu escolhi o amor. Eu escolhi o que minha mente não queria. Porque o que minha mente queria era cancelar a live e ficar deitada chorando no sofá. E isso não tem a ver com deixar para trás ou passar por cima das nossas emoções. É fazer o que precisa ser feito e voltar para aquilo que precisa ser processado no momento adequado. Então, vocês conseguem entender a força que é viver a partir do coração? Vocês conseguem porque vocês viveram aqui. Vocês sentiram aqui.
Mas o que que acontece? A gente vive, aí a mente fala: "Ah, isso aí foi uma vivência que você fez ali, é gostoso mesmo, né? Aí, gostoso, assim, mas isso aí foi energia ali da coisa da Navaratri, a Junta Vali, isso aí não é real. Não dá pra viver assim todo dia. É a sua mente que te fala isso. Mas dá. E eu sou a prova viva disso. Então, o que a gente precisa sentir e ancorar como vitória nesse Navaratri é a vitória de você, cada uma de vocês aí, cada Devi aí, fazer as escolhas que levam você de volta para o seu coração. Sente, lembra na cabeça assim uma vitória que você teve. Pode ser uma vitória no jogo de tênis, no dominó, na, no tabuleiro, jogo de tabuleiro. Uma vitória na escola, lá nos esportes, que foi muito legal, que você nunca esqueceu, que ganhou uma medalha, a primeira medalha. Essa sensação de vitória é o que faz a gente seguir todos os dias lutando, que é a energia que está disponível hoje no cosmos para você fazer escolhas alinhadas com você, porque a escolha do seu coração vai fazer você expandir. A escolha a partir da sua mente vai te proteger. Te proteger do quê? Te deixando na zona de conforto. Então, se hoje você quiser colocar um sankalpa, uma intenção, coloca a vitória do seu coração sobre a sua mente, que tudo deseja, sem ter um alinhamento com o seu propósito, com quem você é. Isso é viver do coração. Isso é o que eu chamo de ser cósmica. Vou voltar aqui numa apresentação para vocês, para isso ficar muito, muito, muito claro para vocês. Que bom, olha, a Maria tá aí, ela vai gostar também, porque hoje eu fiz desenhinho para vocês, hein? Ah, olha lá. É isso que acontece com a gente. Para ficar, desenhei, hoje eu desenhei, hein, gente? A gente entra nas demandas do dia a dia, a gente entra na validação externa. Que é a validação externa? A gente faz as nossas escolhas a partir do outro, do que o outro vai pensar, do que o outro precisa, da necessidade do outro, da demanda do outro. Cansaço, falta de nutrição física, emocional, muitas vezes psicológica. Tudo vai somando aqui, olha aqui quanta coisa vai somando na nossa cabeça. E a gente fica assim. Tem semana que a gente chega no final da semana e tá assim. Isso aqui vira uma nuvem na nossa cabeça. E quando essa nuvem mora na nossa cabeça, o único pedaço do nosso cérebro que consegue trabalhar adequadamente é o nosso cérebro primitivo, porque não tem clareza, não tem espaço para o resto do nosso cérebro, a, o brilho e a luz do nosso cérebro se manifestar, se colocar, porque o nosso cérebro é maravilhoso, é um hardware maravilhoso, não existe nada igual na natureza. E o que que acontece? Além do nosso cérebro ficar assim, ele fica mandando um monte de sinal no nosso corpo e o nosso coração começa a se sentir assim. Então, nosso cérebro está assim, o nosso coração está se sentindo assim, e a gente vai fazendo o quê? Caminhando pela vida, levando esse monte de nó e de coisa que a gente não resolve até virar um negócio assim. E, gente, o que que um negócio assim, não sei nem dar nome, esse bololô aqui vai atrair o quê para o seu campo? Mais bololô.
não é? Bololô atrai bololô. Clareza atrai clareza. Amor atrai amor. É assim. Então, toda essa impermanência, a dúvida, gente, a dúvida é o que mais mata os nossos sonhos e as nossas manifestações. Toda vez que você tem dúvida, você se afasta mais um pouquinho dessa fonte divina, de Shakti, da deusa. Toda vez, mas tem um ônus e bônus, ônus, bônus, toda vez que você mata a dúvida com a sua certeza, com a sua entrega, com o seu amor, a Devi, Shakti, a deusa, senta no seu coração. Toda vez que você mata o seu medo, a mãozinha, com a sua respiração, a Devi volta pro seu coração. E é assim que a gente vai vencendo a nossa mente. Toda vez que você dá um passinho com o ancoramento no coração, com a sua determinação, é um passo à parte daquela bagunça e mais próxima de você, dele ancorado no coração. É muito potente, né? Aqui, vou mostrar para vocês. Olha que lindo. Viver cosmicamente é isso aqui. E isso só acontece se é um movimento toroidal, e existe toda uma ciência por trás disso, que eu ensino no Ser Cósmico. Só o nosso coração é capaz de pegar isso e transformar nisso. E esse campo do coração vai se expandindo, se expandindo. A cada vez que você se ancora nele, ele expande um pouquinho mais, e mais um pouco, e mais um pouco. Até que você começa a se entrelaçar com os campos de outros seres vivos. O seu se mistura com o de outros seres, de outros animais, com árvores, com a natureza, com quem você ama. E esse campo aqui, ele é tão natural e em coerência e ressonância com deusa, Shakti e cosmo, que você vai fazendo menos esforço nas suas lutas. Porque isso aqui repele isso aqui, naturalmente. Não é muito lindo? Isso é viver abastecida do cosmos. A força que você tira para ir em busca do que você sonha é daqui, não é daqui. Não é daqui do outro, é do seu coração. Não existe real transformação sem estar ancorada no coração. Eu preciso de 30 dias de vocês, se você disser sim. Rosana estava na primeira turma. Não estava, Rô? Estava na primeira turma. Era 40, lembra, Rô? Você fugiu e não fez a segunda, né? Tô esperando, agora você vai ter que fazer a segunda e a terceira. Era o bônus das meninas da primeira turma, era o Ser Cósmica Vitalício. Então elas têm acesso a todas as próximas turmas. Mas esta Devi aqui, manifesta sob a forma de Rosana, fugiu de mim. Ela vai fazer de novo.
Ser Cósmica, 30 dias de uma mentoria em grupo e personalizada. Como é possível, Ju, ser em grupo e personalizada? Além de estar no grupo, onde a gente tem as nossas aulas teóricas e práticas, eu faço uma leitura do seu mapa natal védico, onde a gente olha para o seu DNA cósmico devocional. Então a gente vê quais deidades tem por trás de você, qual a deidade que está conectada com a sua força. É Durga? É Kali? É Sarasvati? É Shiva? Tem mulheres incríveis com deves, com a força dos deuses também. É muito potente. E aí isso é adaptado para a sua prática. Agora está ainda mais simples, Rô. Eu dei uma facilitada na prática, porque na primeira turma eu queria dar tudo junto e misturar, eu dava um monte de coisa. Então, faz esse mantra, e depois faz isso, faz isso. E aí eu vi que as meninas falaram, não, Ju, não tô conseguindo fazer. Eu falei, lógico. Eu dei 77 coisas para elas fazerem. Então agora tá bem específico para poder encaixar na prática. Na mentoria, o que que você aprende? Eu vou te ensinar a praticar essa conexão com o sagrado, e esse é o sagrado que habita em você, é o seu coração, tá bom? Não tem o fora envolvido. É tudo trabalhado a partir do coração. Então é como você sente, é o seu sentir, não é meu. Eu te dou a técnica, mas quem vai sentir e encontrar esse caminho é você. E é por isso que ele gruda. Porque se eu der uma técnica e falar para você decorar essa técnica, é mais uma técnica, é mais um exercício de meditação, é mais um curso, é mais uma aula teórica. Quantas não teve e nenhuma integrou? Então, dentro do método, tem meditação, obviamente, não tinha como ser diferente, e a sensibilização. Sensibilizar, sentir, 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 quebrar a camada, sentir. Vamos desconstruir essa prática espiritual perfeita. Chega. Não existe. Existe a sua prática e a sua devoção. Amar. Amar você. Amar você de cabelo branco, de cabelo tingido, com ruga, sem ruga, mais cheinha, menos cheinha, de mau humor, de bom humor. Amar. Porque você é manifestação da deusa. Você vai aprender a se amar como deve. Deve que é. É isso. É um método cósmico, onde eu te ensino a se conectar, a se observar, a sentir, meditar, integrar, que para mim é a parte mais importante, integrar o processo. Confiar, 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 confiar. Eu confio, confio, confio. E amar. Esse é o método para você. Quem eu quero juntinho é você que está sonhando já. Testou um monte de coisa, pra lá e pra cá, e não conseguiu integrar no coração, para se sentir e finalmente ancorar o ser cósmico que você é. É ser esse corpo fértil, é parar de fazer escolhas dependendo do mundo lá fora. Ah lá, a Rosana tá mostrando. A gente fez ano passado, a gente fez o Yantra de Durga. Se tiver uma palavra que eu posso deixar para vocês, para que vocês ancorem tudo isso, é a libertação de ser o que você não é.
Porque quando você está preenchida de si, nada mais importa. Nada. E você só vai estar preenchida de si quando você aprender a ancorar tudo, a vida, no seu coração. Então, gente, qual é o objetivo dessa mentoria? Tirar você do caos interno e fazer você viver a partir do cosmo. Lembra? Cosmo não é só algodão doce, arco-íris e passeio no parque, mas é atravessar os processos a partir do seu lugar de deusa sentada na lótus, dentro do seu coração. E o que que acontece? O seu coração gera aquele campo tão potente, isso tudo está descrito, tá? Isso é tudo matéria, que a sua mente começa a vibrar, começa a fazer com que o campo mental esteja alinhado com o coração. E isso acontece naturalmente. Tá bom? Vou aqui falar rapidamente que a mentoria ela é ao vivo, online. Tudo fica gravado na plataforma do Hotmart. E vou colocar aqui o cronograma. Dessa vez são 30 dias, tá? Antes eram 40, agora é 30 para fazer a virada. Então são 5 aulas teóricas. Tem uma com professora convidada, um círculo de dúvidas e o encontro online individual comigo para prática personalizada. A partir do seu mapa natal védico. Isso aqui é o que a gente vai trabalhar na mentoria. Então, no dia 4 começa a mentoria. A gente abre com o Manifesto Ser Cósmica. Depois a gente tem a teoria sobre o que é viver a partir do coração. O método cósmica. E a gente vai começar no dia 10 as práticas diárias, 6 horas da manhã. Duram 26 minutos, sem mais nem menos. A Matrix da Deusa, eu adoro essa aula. Aula de altar 1 e altar 2. E a última aula é sobre ser imperfeitamente cósmico. Preciso de 30 dias de vocês. Só isso. Mas, Ju, eu não tenho tempo. Não, às 6 horas da manhã eu não consigo. Tudo bem. Deixo a pergunta. Se você não tem tempo para sentar 26 minutos com você, você vai ter tempo para quê? Vou deixar aqui esses depoimentos dessas deusas, dessas devis. Não. E aí eu quero saber quem tem perguntas, antes de eu passar a quarta ferramenta para vocês, sobre as devis Navaratri ser cósmica. O que vocês quiserem me perguntar, eu estou hoje aberta para perguntas e respostas. Aqui, vendo o chat de vocês. Consegue ter aqui acesso. A Rosana guardou aqui, Durga. A Camila, tenho sentido muito a Devi no meu coração, uma transformação interna muito grande, que bênção. Sumira se perguntou no que está se transformando, que lindo. É momento de transformação. Vamos ver. Aroma de flores no jardim. Perguntas. Quem tem pergunta? Pode escrever no chat ou pode abrir, tá bom? O microfone para perguntar, sem problema nenhum. Ninguém tem pergunta de Devi, de nada.
ou expliquei muito bem, que acho que não é possível, ou vocês não se conectaram. Qual será? Brincadeira. Ninguém tem pergunta? Pode perguntar mesmo, Ei, gente. Ju, O que for. eu quero fazer uma pergunta, Ju. Sim, amor. Por favor. Ei, Ufa, alguém vai fazer uma pergunta? boa e abençoada noite. Mas a minha pergunta, Boa noite. quisera pudesse ser sobre o conteúdo, Ju, porque só agora eu vim às pressas para tentar pegar uma parte. Que bom conseguir ainda pegar você Conseguiu. E vai aí pegar a com. quarta ferramenta. Ai, que coisa boa. Pois é, era sobre isso. Como eu só consegui chegar agora, eu queria saber se o que eu perdi do encontro de hoje eu consigo assistir depois. Sim, super. Vai ficar gravado. Eu Ah, mando lá no grupo, maravilhoso. Ai, tá bom? que bom, que bom. É isso. E aqui, você explica muito bem, viu? Talvez seja por isso mesmo. A conexão é imediata, porque Não, olha, de imagina. tudo que já ouvi você, é a que melhor explica. Mesmo Foi uma essas questões piada. mais complexas, a gente consegue entender com muita clareza. Então, Foi gratidão uma por isso. piada. Gratidão, eu, tá? Muito obrigada. É... Ah, gente, tem um vídeo aqui da Thaís. Vou pôr pra vocês. Vamos ver. Eu cortei o vídeo, tá, gente? Porque ela ficou um tempo falando sobre 40 dias, que era a primeira turma que ela fez. Mas eu peguei o vídeo da Thaís porque a Thaís, ela é bem racional. Então, ela dá uma ideia muito clara de como o ser cósmica funciona e funcionou para ela. Vou colocar para vocês. Estão ouvindo? Tá sem Tá, som? tá, Ai, sem som. então eu vou abrir ele aqui para vocês. Que coisa. Poxa vida, essa tecnologia dá umas. Vou agora compartilhar só ela. Então vamos ver se agora vai. Sim? Não? Oh, meu Deus. Vocês só me ouvem? Vamos tentar de outra forma. Esse aqui, ó. Tadã! Vídeo. Ah, agora vídeo. Acho que agora vai. Olá, meu nome é Thaís e eu queria dar um depoimento sobre o Ser Cósmica, que é esse programa da Juschoff, que eu participei da primeira edição. E, enfim, tentando, né, resumir o que é o programa, eu acredito muito que a nossa fé, ela é que nem um músculo, né? A gente tem que exercitar, senão atrofia, né? Então a gente tem que reservar um espaço todos os dias para a gente conseguir se conectar, né, com essa sensação interna, com essa nossa fé, essa nossa crença, né, essa coisa que a gente às vezes não consegue dar um nome, mas que a gente sente, né? E se a gente não reza, não se conecta num mantra, não intenciona, não olha para isso diariamente, isso vai ficando atrofiado. É exatamente como uma musculação mesmo, né? Que a gente precisa exercitar o tempo todo para aquilo ir ganhando força e ganhando consistência, né? Então, com a fé acontece a mesma coisa, né? Com a nossa espiritualidade. A gente tem que praticar um pouquinho por dia para não perder o pé, né? E não se desconectar disso. E eu acho que o ser cósmica, ele é perfeito nesse sentido, né? Para muita gente que ainda não conseguiu estabelecer, né, uma rotina, um sadhana, né? Sadhana, como se diz, né? Que é essa rotina espiritual diária, que pode envolver, né, meditação, exercício de respiração, oração, mantra, enfim, diversas formas, né, de conexão. E eu vejo muito a Ju como sendo essa personal, não sei se a gente pode falar assim, se existe um personal espiritual, mas ela é essa pessoa que vai, né, te pegar pela mão. Aqui que ela fica detalhando os.
pegar pela mão, ela falar nos 40 dias. Vou trocar aqui o vídeo. Eu adorei quando ela falou personal espiritual. Eu gostei dessa definição. No ser cósmica, sim. E isso só me abriu caminho, só trouxe paz interior, trouxe uma qualidade de vida que para mim tá fazendo toda a diferença, ainda mais agora nessa reta final de ano, que normalmente quando, né, eu pelo menos enlouqueço e eu tô conseguindo me manter ali, né, num intervalo ali de equilíbrio. Então eu tô super contente com os resultados desse trabalho e quero estar no próximo também, porque eu já soube que quem é ex-aluna também pode continuar frequentando, né, os que vêm depois. Então eu estarei lá sem dúvida nenhuma. Sou abençoada de ter a Thaís na primeira turma. Foi muito especial dela. Mas gosto bastante da fala dela porque isso fica bem palpável, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, o que que é viver do coração, né? O que que eu ganho com isso? Você ganha clareza, você ganha presença, você ganha tranquilidade, você ganha um coração que pulsa. Teve aluna minha, mentoranda, que ganhou bebê, engravidou. A Thaís estava um enrosco de anos para conseguir a cidadania dela, é, italiana. Ela conseguiu no durante o ser cósmica. Então, o toros do coração, o viver do coração vai abrindo os caminhos por si só. Mas você precisa aprender a viver com aqui, a partir daqui. E é isso que eu me proponho. E estendo a minha mão, não agora sim, para você vir para a mentoria. E só hoje, para vocês. Ah, quem estava aqui ao vivo todos os dias, quem completou, por favor, me chama no WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Porque é claro que tem bênção da deusa, né? Quem conseguiu estar aqui todos os dias, né? Tem bênção, com certeza. E hoje, para vocês, a última vez que eu vou colocar esse Canva hoje, abri tanto esse. Ah, esqueci! Isso é muito importante. Meu roteiro foi lá pro fundo, colocando vídeo. Essa professora convidada desse círculo é a Madu. É ninguém menos que a Madu Cabral. Essa Dave linda. E ela vai falar do nosso processo de ser cósmica a partir dos nossos pilares na cultura védica, né? Que é principalmente Artha. Então, como que a gente traz tudo isso para o mundo terreno? Como a gente traz o cosmo para o mundo terreno? Eu falo de diversos lugares de como a gente aplica. E aí a Madu vai desbravar isso numa aula incrível, tá? Ah, vou passar aqui, que esse daqui é do passado. E finalmente vou mostrar para vocês, quem quiser hoje, tá? Fazer, esse é o investimento dessa mentoria. E tem essas duas possibilidades de fazer o seu investimento. Mas hoje, se você decidir que hoje você quer ser cósmica, você já sabe, quem se matricular hoje pode fazer por Pix e ter 957 de desconto, mais uma leitura de mapa comigo extra e um presente surpresa. Já teve colar, pulseira, elementos que tragam para o seu corpo a lembrança de que você é uma deusa e que você é cósmica. Perguntas sobre o programa? Eu posso ajudar vocês?
a falar sim e tomar essa decisão, pode me perguntar. Sim? Alguma pergunta? Se você ficou com qualquer dúvida e você não quer me mandar ou não quer colocar aqui agora, você deve entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Se você não tem meu WhatsApp, se você não está no grupo dos Caminhos Cósmicos, entre no grupo. E você pode também entrar em contato comigo através do meu e-mail, que está em todo o meu material. Vamos então para a nossa última ferramenta? Recapitulando, a gente respirou e sentiu a deusa. É simples assim. A gente amou algo fora e sentiu a deusa dentro. A gente conversou com a deusa e sentiu a deusa no coração. Então, a quarta ferramenta, a gente vai visualizar a deusa a partir do coração. Solta papel, solta caneta, solta lápis e vamos fechar os olhos, como nos outros dias eu vou colocar uma trilha, você vai acompanhar a minha voz até a trilha. Ao final da trilha, eu vou fechar o nosso encontro, desejando que todas as manifestações da deusa possam iluminar o seu caminho de volta para o seu coração. E aí eu vou encerrar o nosso encontro de hoje. De olhos fechados, relaxa sua boca, relaxa o seu maxilar. Encontra a sua coluna ereta, os ombros largos, o peito aberto. Respirando suavemente, sem força. Hoje é receber a vitória. Não tem força, não precisa fazer esforço, basta se conectar e começar a sentir. Leva as mãos no coração, mão esquerda sobre o coração e a mão direita sobre a mão esquerda. Inspire e expira com o único foco que é o pulso do seu coração. Então, a partir desse espaço, na próxima expiração, você solta suas mãos como se abrisse a porta do seu coração. E você visualiza que uma porta, um feixe de luz, se abre à frente de você.
E através desse feixe, dessa luz, você vê a silhueta, os cabelos longos, os braços, diversos braços, pernas, e o movimento sutil, suave, que carrega toda a força do cosmo se aproximando de você. Essa presença é dela. E a cada inspiração e expiração, ela se aproxima mais de você. Não importa se você não enxerga a forma, se você não tem a clareza, o seu coração sabe, o seu coração sente. Quando ela chega próxima, ela se ajoelha, trazendo todo o seu amor, radiância, todas as cores, e todos os raios do universo e do cosmos. Vão se fundindo com o seu campo do coração, envolvendo todo o seu corpo e todo o seu ser. Então, quando finalmente você pode sentir ou visualizar o rosto da deusa, você enxerga você. Fica nesse lugar, sente esse lugar. Ancora toda essa força em você.